Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Nesse vídeo aqui já peço lá no Baita Canal, tá? Se inscreve lá. Já saiu vídeo novo do Futirinhas lá também, mais um, tá? Vai ter vídeo conteúdo do Baita Canal exclusivo também. Tô esperando o Rafael escrever. Rafael vai escrever. E tem um vídeo pra sair também da história da balada lá, que tá gravado, você tem que editar. Beleza? Já cobra ele que eu falo, Rafael, cadê o vídeo do Baita Canal lá? A balada já pra lá eu gravei. Quer ver? Então vou sexta-feira também. Então tá bom. Só que esse vídeo já deve ter saído. É verdade, mas enfim. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre os dois únicos jogadores estrangeiros, tá? Não tô falando que jogador tipo o Andrés Pereira, ele é estrangeiro, mas ele tem nacionalidade. Não conta. Jogador estrangeiro que a gente queria na seleção brasileira na época, que eles estavam bem pra caramba, tá? Os dois únicos, tá? O primeiro deles que a gente vai falar é o Petkovic, tá? O Petkovic, como a gente sabe, ele é da Sérvia, mas ele nasceu na República da Iugoslávia, na República Socialista da Iugoslávia, né? E ele jogou na seleção da Iugoslávia algumas vezes. Se eu não me engano, ele tem 5 jogos pela seleção da Iugoslávia. Acho que teve uma vez Brasil e Iugoslávia lá, acho que no Nordeste. Jogou o Marcelinho Carioca. 98, foi depois da Copa. Jogou o Pet. Foi depois da Copa de 98. O Marcelinho, que o Luxemburgo assumiu e tal. O Pet jogou apenas amistosos pela seleção da Iugoslávia. E como a gente sabe, jogar amistoso não te garante que você vai jogar pelaquela seleção sempre. Acho que mudou isso recentemente, mas antes era assim. Enfim, o Pet, ele ia jogar a Euro de 92 pela Iugoslávia. Ele foi convocado, né? Mas estava tendo tanto conflito na Iugoslávia de separação, tanto que a Iugoslávia, a primeira separação dela foi em 92, né? Continuou uma Iugoslávia, mas depois já separou outras partes. A Bósnia, por exemplo, separou. A Croácia separou. Foi tudo em 92. Antes era tudo Iugoslávia. A gente já fez a seleção da Iugoslávia, inclusive. Se existisse hoje, assista. Sim. O Pet ia jogar a Euro de 92 pela Iugoslávia, mas a FIFA puniu a Iugoslávia de banimento por causa dos conflitos políticos e acabou banindo a Iugoslávia. Chamou a Dinamarca para o lugar da Iugoslávia e a Dinamarca acabou campeã da Euro de 92. Ou seja, o Pet não jogou nenhuma competição oficial pela Iugoslávia, ok? Com relação à seleção brasileira, o nome dele foi levantado em 2 oportunidades de jogar pela seleção brasileira. Ele, só para ter adendo histórico, o Pet veio para o Brasil pela primeira vez aos 25 anos para jogar no Vitória, onde ele ficou 2 anos, tá? Jogou muito no Vitória, dos 25 aos 27 anos. Aí ele foi para o Venezia da Itália, ficou uma temporada apenas, nem isso, e voltou pro futebol brasileiro, dessa vez para jogar no Flamengo, que foi a primeira vez que se falou dele jogar na seleção brasileira. Ele estava com 28 anos, ele ficou no Flamengo dos 28 aos 30 anos, que foi quando ele foi pro Vasco, que foi a segunda vez que foi falado, tá? No Flamengo, Pet foi ídolo, fez aquele gol de falta lá na final da Carioca, lá, contra o Vasco, marcado pra caramba. Todo ano reprise esse gol. Sim, e é um golaço, né? Porque a bola entrou onde ela tinha que entrar. O Elton foi bem pra caramba no lance, quase pegou, chegou perto, chegou a encostar na bola, mas a bola foi no limite do impossível, que foi, a curva foi sensacional também, enfim. Naquela época de Flamengo foi a primeira vez que foi cogitada uma possível, na imprensa, tá? Não direção de CBF nem nada. Uma possível convocação do Pet para a seleção brasileira, mas isso acabou não acontecendo, tá bom? Depois, quando ele estava no Vasco, que ele saiu do Flamengo e foi direto pro Vasco, quando ele se estabeleceu no Vasco, em 2003, já estava com 31 anos, foi falado de novo de uma possível convocação do Pet para a seleção brasileira, que também acabou não acontecendo, tá? Depois o Pet tocou a carreira, jogou em vários clubes, jogou no Atlético, jogou no Goiás, jogou no Santos, jogou, e caiu lá de volta. E caiu no Flamengo, campeão brasileiro com 37 anos. Jogando demais também. Jogando bem pra caramba, tá? Enfim, o Pet foi um grande jogador, não recebeu chances na seleção brasileira. Recentemente, uns 2 anos atrás, ele deu uma entrevista falando sobre a possibilidade de um dia ter defendido a seleção brasileira e deixou muito claro. Se tivesse algum jeito, se tivesse algum louco que me chamasse, certamente eu aceitaria defender o Brasil. Mas não teve nenhum, e a concorrência na minha época era enorme. Era grande mesmo. Apesar da concorrência ser enorme, o Pet, mesmo assim, no meu ponto de vista, e dava. Poderia ter sido uma chance de convocação pra falar, cara, é que eu não sei. Já tinha nacionalidade, já tava aqui há bastante tempo, tava estabelecido no Brasil, era ídolo do futebol brasileiro, não sei. Eu acho que há um preconceito. Seleção brasileira é difícil, nunca. Até técnico. É igual técnico, é difícil. Já teve um, né? Mas há muito tempo. Faz tempo. Antes de ser Brasil de verdade penta. Mas hoje em dia parece que é só gaúcho. Quase você ofender. A pessoa falar, quem sabe um Guardiola? Parece que você tá ofendendo. Não, pra quê? O Brasil não tem capacidade. Daí jornalista vai lá,
Nossa, pra que técnico? Os caras, eu não entendo qual que é o negócio que eles têm contra a gente todo, de né? fora. Enfim, o Pet poderia ter ido pra seleção brasileira sim. Não tô falando pra jogar Copa, cara, mas mereceu uma chance de mostrar, caramba, a gente tá de olho em você. Você pode ser importante aqui e tal. Porque a Iugoslávia, depois a Sérvia, elas viraram as costas pro Petkovic. Chegaram a cogitar uma convocação dele pra Copa de 2006 pra Sérvia e Montenegro. A imprensa da Sérvia chegou a falar disso, que ele era importante, que ele era bom e tal. Apesar de ele já estar bem mais velho, tá com 34 anos. Chegaram a falar disso, mas o técnico da Iugoslávia falou assim, ele joga no Brasil, pra gente não é interessante. Qual o problema? Qual o problema de jogar no futebol brasileiro? E, pô, ele fazia gol pra caramba, sim, cara. Gol mesmo, tipo um meia muito goleador. E não veio pra seleção. O outro cara que foi cogitado na imprensa, tá? Sempre na imprensa, foi o Conca. Principalmente em 2010, quando o Fluminense foi campeão brasileiro, com o Conca sendo o melhor jogador do campeonato. Voando demais. Jogou muito. Ele e o Fred jogaram demais, mas o Conca foi espetacular. Jogou pra caramba. E aí, teve a premiação da Bola de Prata, Bola de Ouro, etc. O Conca foi o Bola de Ouro. Antes de receber o prêmio, ele foi entrevistado. E ele falou, sempre falei, por tudo que o Brasil tem me dado, que jogaria sim pela seleção, mas acho muito difícil. Ainda mais argentino. Se bem que o fininho Meligeni era argentino e jogou o Brasil na Olimpíada, né? Ah, mas é outra coisa, né? Tênis, né? Não importa, né? Nunca, que eu acho que... Ainda mais naquela época ainda que tinha aquele negócio de o melhor futebol do mundo. Sim. País do futebol, que não é. Faz tempo que não é. Pra falar de Argentina pro Conca, o Conca, pra falar que ele não jogou na seleção argentina, ele jogou na seleção sub-20. Só. O Conca, do mesmo jeito que tinha preconceito daqui pro Conca com relação à seleção brasileira, tinha da Argentina pro Conca com relação à seleção argentina, porque, ele joga no Brasil, né? Cara, e dava pra ele ter jogado fácil naquela seleção. O Conca jogou muito. Pô, falar em 2010, é lógico que o Dunga não levou, a gente vai fazer um vídeo só sobre 2010, sim, tá? O Dunga não levou o Ronaldinho, levou só o Kaká e etc. Mas, pô, o Conca não era mais jogador do que o Júlio Batista, por exemplo? Porra. Entendeu? Que era um bom jogador, tá? Não tava bem na época. Acho que tava até na reserva da Roma. Mas enfim, o Conca não era mais jogador que esse cara. Não tô falando nem de ir pra Copa, mas de testar. Pô, o cara é bom, vamos ver. Se você pegar o Conca no auge e o Júlio Batista no auge, você pega o Conca. Exato. Poderia ter tido uma chance, entendeu? E esses são os caras. Os dois caras que são estrangeiros. E a gente chegou a cogitar, pelo menos torcedores, imprensa, chegou a cogitar a possibilidade de um dia esses caras vestirem a camisa da seleção. Tanto foi cogitado que os dois falaram sobre isso. Mas o maior absurdo pra mim não é eles não ter jogado, não ter uma chance na seleção brasileira. O maior absurdo é eles não terem chance na seleção deles. Também. Porque é um absurdo. Sim. Na época, o Petkovic, né? No auge dos dois, não terem sido nem jogado uma competição oficial, não dá pra entender. Não dá. Deve ter alguma coisa, tipo... Tem preconceito, cara. Futebol sul-americano, o preconceito no argentino... Não, do argentino menos, mas do europeu até entendo. Não deveria, mas entendo. Ele existe, entendeu? O Pet não jogou nada no Real Madrid. No Venezia foi mal, mas no Brasil ele é bom. Mas não serve pro futebol europeu, não sei, cara. O Pet era um monstro, ele jogava muito, cara. O Pet era um craque mesmo. Porque não tinha jogador da Iugoslávia que jogava na Iugoslávia. Era mais forte o campeonato Iugoslávio do que o campeonato brasileiro. Pois não faz sentido. Então, e a Iugoslávia, a gente já falou algumas vezes, a Iugoslávia sempre foi conhecida como o Brasil da Europa. Sim. Pelo estilo de jogo dos caras, você vê que até a adaptação do próprio Petkovic aqui não foi difícil. O Pet aprendeu português rápido, ele se adaptou ao futebol brasileiro rápido, ele virou ídolo de time. Cara, o Pet foi ídolo do Flamengo, do Vitória, do Vasco. Entendeu? Não chegou, acho que, a ser ídolo do Fluminense, mas assim, ele foi ídolo de vários clubes aqui que, tradicionalmente, os jogadores não são. Ele jogou no Santos? Jogou no Santos. Ele foi uma decepção minha, porque eu esperava muito dele. E ele não tava velho, ele tava com 32 anos. Acho que podia ter ido melhor, mas não foi bem, mas... Quem foi o melhor do Santos? O quê? Petkovic, Marcelinho Carioca. O Marcelinho foi mais que o Petkovic. Apesar do Petkovic ter sido... Você fazia assim, ó, no banheiro, igual o Marcelinho. Não, mas ninguém chega ao pé do Deus que sangra, Mal Molina. Esse jogava bola no Santos, cara. Eu sentia falta dele. Ele era bom, velho. O Molina era bom. Mas enfim, esses caras, a gente cogitou, na época mesmo, a gente era moleque e falava, pô, o Pet podia ter uma seleção, hein, cara. A gente falava, a gente se conhece desde 2000. Ainda mais aí, naquela época lá. O Pet é bom, pode ir pra Copa, né? Pet em 2002, sei o quê, podia ir pra Copa. Mesma coisa do Conca, pô, o Conca podia jogar na seleção. Bomba Pet. Bomba Pet. E o Conca também, a gente chegou a comentar na época, bem mais novo, falando, pô, o Conca podia jogar na seleção, cara. Conca jogava muito no Fluminense. Voou baixo.
Ele ficou 2 anos e meio ali jogando demais, cara. Merecia chance sim na seleção. Colca no auge. E na Argentina podia também. Ou Felipe Coutinho no auge? Cara, o Coutinho é mais jogador. Você acha? Eduardo. Rapaz. Pô, o Coutinho de Liverpool é bom sagrado, velho. E o Colca no auge do auge? Mas é que... Deixa nos comentários, velho. Hashtag Colca ou hashtag... Coutinho. Cocôzinho. Cocôzinho. É que o Rafael não gosta do Coutinho, mas enfim. Eu gosto, vem pro timão. Comenta aí, quero saber a sua opinião. O que você acha desses caras? Você acha que merecia ou não? Ou você vai aquele bairrismo de... não nasceu aqui. O sangue brasileiro. Tem bastante, hein? Tem, orra. Mas enfim, acho que poderia pelo menos ter tido uma chancezinha como um amistoso. Falar, pô, cara, valeu, obrigado, história, né? Enfim, comenta aí, tá? Faz o cocô, curta, compartilha, importante pra caramba. Se inscreve no canal se não é inscrito, tamo junto. Até o próximo vídeo e